sobre isso. Eu vejo uma igreja muito tradicional ainda, com o mesmo rito, com as mesmas propostas. E os jovens de hoje, em especial, eles estão, por exemplo, na internet. E aí você me fala que, tudo bem, e eu entendo quando você explica que o padre e a igreja em si quer essa relação pessoal. Sim, sim. Isso. Mas o jovem, ele não veja ele indo na igreja mais. E se a igreja não vier para onde o jovem está, que é na internet, dentro do celular, ela vai perder as novas ovelhas. Nossa, muitas questões, hein? Muitas Você questões. nunca... mas o final é esse. Você não acha que se a igreja não vier total para a internet, com padres interessantes, com propostas legais, ela deixa de existir um futuro próximo? Não. E outra, a questão é... A internet, eu repito, como eu disse, é um meio, tá? Sim. Não é... A igreja tem que ir e tal. De fato, talvez a igreja tenha que modular um pouquinho a questão da comunicação, que é essa proposta, por exemplo, do Dom Alberto Rava, lá em Milão. Ele percebeu que existe um gap de comunicação da igreja e ele, do jeito dele lá, usando o Instagram, TikTok, não sei o quê, ele tá dando um modo. Mas isso não é o principal. O principal é olhar no olho do outro. É encontrar alguém. Cristianismo é um encontro. Ou seja, Jesus Cristo, na sua infinita bondade, como vai nos dizer São Paulo, né? Não apegando a condição, a sua divina condição, se tornou-se semelhante aos homens, né? Assumindo a nossa natureza. Pô, Deus, na sua bondade, veio ao nosso encontro. Então, a base é isso aqui. E Bento XVI vai dizer, né? O início do cristianismo não é o encontro com uma ideia, com uma filosofia, mas é o encontro com uma pessoa que tem um rosto e que dá à minha vida um destino decisivo. Esse encontro hoje com Cristo passa através dos irmãos, passa através da igreja, mas passa através de mim. Ou seja, eu, no meu relacionamento com Cristo, levo a palavra dele, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Pronto. Esse relacionamento é importante. Porque aí a gente entra no drama, no sentido positivo, entra no drama da vida do outro. E o drama quer dizer as alegrias e as tristezas. É uma unidade. Eu estou diante de alguém que tem uma vida. E é essa vida inteira que é chamada a ser iluminada pelo Evangelho. Se eu for nessa ideia... Porque qual que é o grande problema que poderíamos ter como problema, que não é de per se um problema, mas a grande dificuldade que a internet ela pode nos dar? Que eu tô falando aqui com uma galera, mas eu não sei o que a pessoa tá vivendo. A pessoa pode pegar o que eu tô dizendo aqui, interpretar do jeito dela e não se confrontar. E não ter com quem colocar as perguntas, com quem abrir os horizontes... Então, nesse sentido, eu vejo que é muito bonito o Padre Marcelo, Frei Gisso, os padres midiáticos que levam o evangelho, que toca realmente o coração das pessoas. É muito bonito isso. Só que essas pessoas são chamadas depois a encontrar alguém, porque ela precisa colocar a pergunta dela. Ela precisa dizer, olha, nesse caminho aqui eu não entendi direito, ou nesse caminho aqui, padre, abriu esse horizonte para mim. Então, ela precisa ter com quem conversar. Então, na linha de frente, aí você encontra esses padres... Mas isso é bom, é um movimento de captação, positivo, porque ela capta, a pessoa positivo. vai atrás de você depois. Só que nada muda o fato de que o relacionamento é importante. Nada muda o fato de que estar diante do outro e trocar uma ideia, olhar no olho, entender o drama da vida de alguém, caminhar com aquela pessoa, isso é a nossa tarefa. E essa tarefa é muito importante. E essa tarefa é insubstituível. Né? Se você pegar, por exemplo, a questão dos hikikomoris lá no Japão, né? São aquela galera que vive na internet o dia inteiro, faz tudo pela internet, não sai de casa, vive num quartinho. O maior índice de pessoas que infelizmente tiram a própria vida está ali. Quando você vai pegar Noruega, Finlândia, não sei o quê, as pessoas não se relacionam, elas tiram ali onde estão os grandes índices de pessoas que estão insatisfeitas. Mas a Noruega foi eleita como o país mais feliz do mundo. Pô, tu vem falar pra mim que a Noruega é o país mais feliz do mundo, enquanto a criancinha na África lá tá dançando, feliz da vida, sorridente, vivendo com os amigos. Prefiro estar na África com os meus amigos do que estar sozinho na Noruega, né? Com tudo na mão. Então, assim, a igreja, ela não parte do princípio e nem uma preocupação de captação. A nossa preocupação é pregar o evangelho. Vamos pregar o evangelho a toda criatura. A salvação é individual, como diria um amigo meu. A salvação é individual, como disse o amigo Renato 38, né? Só que a pessoa ela também precisa dizer eu quero isso, eu quero. E o nosso estar ao lado dos nossos irmãos e iluminá-los segundo o evangelho, não segundo o que eu penso, mas segundo o evangelho, é dar a ele a possibilidade de dizer, bom, aqui tem uma vida, aqui tem algo importante, aqui tem algo diferente, quero essa vida para mim também.
E aí é onde a igreja se torna fecunda. Depois as questões que vocês colocaram aí, mas padre, tá diminuindo o número de pessoas. Tá diminuindo o número de pessoas na universidade, tá diminuindo o número de pessoas na escola, tá diminuindo o número de pessoas no exército. A França não tem mais exército, tem que ter exército... a legião estrangeira lá, exército pago de um monte de... Porque não tem mais filho. O problema é exatamente esse. Hoje, o índice de natalidade está diminuindo. Vai diminuir tudo? Agora, se você pegar os católicos que têm muitos filhos, você vai perceber que sempre ali tem vocações. Pessoas que nascem, que depois são chamadas por Deus para viver a vida do sacerdócio, a vida consagrada, freira, que você tinha dito. Então, o nosso grande trabalho hoje, aqui é meu peixe, tá? É trabalhar com as famílias. O Papa João Paulo II, sabiamente, Familiares Consórcio, nos diz: o futuro da humanidade da igreja passa pela família. Então, o trabalho precisa ser orientado nessa direção aqui. E eu acredito profundamente nisso. E por isso eu dou minha vida. A família, então, é a base principal para a gente começar, vamos entender assim, a encontrar o caminho da salvação. Bom, livro do Gênesis, capítulo número 1, 2 e 3 lá, começa com uma família, né? Deus cria tudo, Adão e Eva. Se você pegar o primeiro livro do Novo Testamento, São Mateus, começa com uma genealogia inteira sobre família. Se você pegar lá o livro do Apocalipse, termina também com uma imagem de família, as núpcias do Cordeiro. Quer dizer, a família é o modo pelo qual, criado por Deus, Deus também utiliza para se comunicar. Jesus Cristo nasce numa família. Jesus Cristo na cruz vai dizer, olha, filho, eis aqui a sua mãe, eis aqui o teu filho. Ou seja, a chave familiar é aquilo que dá para nós a possibilidade de poder falar profundamente do Evangelho e revelar exatamente aquilo que Deus quer nos dizer. Deus vai utilizar essa linguagem, que é o pai, ele é o irmão, ele é o esposo ciumento. Durante a Bíblia, você vai perceber que a maneira como Deus fala com o seu povo não é que ele usa uma categoria que para nós é estranha, mas utiliza uma categoria familiar. Jesus Cristo nasce no meio de uma família. A aventura de José e Maria, aventura não é em modo positivo, não. A aventura de José e Maria, os acontecimentos que eles vivem ali, são acontecimentos de família. Jesus Cristo encontra os apóstolos, não eram os caras que estavam vivendo no meio do nada. Deixaram as famílias deles. Eles viviam dentro de famílias. Ou seja, é muito interessante observar. E aí a gente pode até pensar, né? Por exemplo, no início do cristianismo, se pegar Áquila e Priscila, eles eram aqueles que cuidavam da palavra de Deus, do evangelho, por aqueles que acolheram os primeiros missionários. E aí você vai ter uma história de família na Bíblia inteira. Só que aí você vai pensar, nossa história humana é uma história marcada pela família. Pode observar, quando você narra a sua vida, você vai narrar sobre a sua família. No positivo ou no negativo. Meu pai me deu tudo de bom, meu pai me traumatizou. A família é chave, cara. Você não tem pra onde correr. E nós pertencemos a uma família. A família é aquela de sangue. São Paulo vai nos dizer que a nossa família com Cristo é maior do que aquela família de sangue, porque nós somos batizados e por isso somos irmãos. E é nesse sentido que a família, ela se torna o primeiro lugar onde o evangelho me é anunciado. A criança não escuta o evangelho pelo primeiro